As greves voltaram depois de uma longa trégua no governo Lula. Nos Correios, a paralisação estendeu-se por quase um mês e só terminou depois da interferência do Tribunal Superior do Trabalho. Já os bancários completaram 17 dias em greve nesta quinta-feira. Também pararam este ano metalúrgicos, professores, funcionários públicos, bombeiros. Os trabalhadores aproveitam a economia aquecida e a escassez de mão de obra para buscar aumentos acima da inflação. Mas não é só isso que está mexendo com o mercado de trabalho. A automação avança, cortando vagas, e nada é tão polêmico quanto a terceirização da mão de obra e serviços. Para os sindicatos, os direitos trabalhistas estão em risco. Para as empresas, terceirizar é vital para sobreviver na dura competição da economia global. Como resolver esse impasse? Negociação ou novas leis? A legislação trabalhista está superada? Ou o grande obstáculo é a burocracia e a voracidade de um Estado que engole mais de um terço de tudo que se produz no país? Como dizia Getúlio Vargas, abre aspas, esse dinheiro não é meu nem teu, é do Tesouro. Manda recolher. Fecha aspas. Para falar das greves, terceirização, das mudanças no mercado de trabalho, recebemos José Pastore, professor de Relações do Trabalho da Faculdade de Economia da USP, e Clemente Cans Lúcio, diretor técnico do DIESE, Centro de Pesquisas ligado ao movimento sindical. Sejam muito bem-vindos. A gente viu aí que a greve dos Correios acabou de acabar, depois de mais de 30 dias, não foi, de paralisação? E já temos 17 dias nesta quinta-feira de paralisação dos bancários. Isso significa um ressurgimento do movimento sindical, depois daquele período de banho-maria aí, desses últimos 8, 9 anos? Ou, de fato, digamos, é preciso buscar essa recomposição salarial? Clemente. Olha, há de fato um ressurgimento. Nós estamos num ambiente que é relativamente inédito para toda essa geração de dirigentes. Um ambiente inédito do ponto de vista do mercado de trabalho, ou seja, nós estamos em alguns setores já muito próximos do que se chama do pleno emprego. Começa a faltar trabalhadores. O de bancários é um deles? Não. O bancários não é um deles. Bancários, a situação é um pouco diferente, né? Você tem um setor que tem um ganho econômico fantástico, né? Uma categoria que tem um salário médio não muito elevado, uma participação de jovens muito grande. E aí tem uma situação que é uma resposta nas negociações aquém da expectativa da categoria para um setor que tem um ganho muito elevado. Poderia conceder um aumento melhor. Não poderia conceder um aumento melhor. Já no caso do Correio, uma categoria que tem um piso salarial muito baixo, com uma atividade econômica importante. Portanto, aí um processo de reestruturação da carreira que estava em jogo na própria greve. Então, são situações muito diferentes, mas, no geral, um ambiente econômico favorável. E um processo de inflação um pouco mais acentuado nesse momento, que agrava um pouquinho as perdas, portanto, diminui muitas vezes a capacidade das empresas concederem aumentos salariais. Isso cria um ambiente um pouco mais tenso nas negociações. Concorda, Pastore? Porque a gente viu o movimento sindical, o auge dele, no período de pior inflação no Brasil, portanto, uma época em que era preciso, de fato, buscar não só a recomposição, como também até algo mais para suportar a inflação que vinha em seguida. Agora é um pouco diferente. Né? Há uma outra natureza agora. Agora você tem o ressurgimento da inflação e uma estrondosa falta de mão de obra, o que não tinha naquele tempo. Naquele tempo você tinha inflação, mas você tinha uma economia andando muito devagar. Você tinha uma estagflação. Agora, com essa união de inflação que sobe e mão de obra que falta, é claro que a pressão sindical aumenta bastante. Agora, ela tem aumentado num nível que preocupa, porque ela tem aumentado com ganhos reais de 4, 5, até mais, 6%. De reivindicação, né? Ou de conquista? Não, de conquista. De conquista. Se pegar Chega a isso tudo? As últimas negociações do ABC, por exemplo, deu 5%. Se pegar as negociações do Paraná, de automóvel no Paraná, também muito acima disso. Em 2011? 2011. O próprio Correio. Alguns setores, né, pastor? A boa parte dos aumentos são aumentos que variam de 1% a 2%, 70%. Pelo menos nas 700 campanhas salariais que nós acompanhamos, 70% dos aumentos salariais acima da inflação estão entre 1, 2... Mesmo quando você pega 2, já é um número expressivo. Quer dizer, a economia tem que ter um ganho de produtividade. Se você pegar os dados de janeiro deste ano, agosto deste ano,
no setor industrial, o ganho de produtividade foi 0. E o ganho real de salário foi 5%. Então, esse é um dado que preocupa, porque quem tem que controlar a inflação, é claro que deve ficar com as orelhas quentes, né? De ver que a produtividade está muito aquém. Não é que a produtividade está baixando porque está havendo ineficiência da economia, é que está havendo uma explosão muito grande de salários. Isso é bom para o consumo, né? É bom para o trabalhador, mas preocupa o equilíbrio geral. Quer dizer, não dá para a gente perceber que são até situações bastante diferentes. Uma coisa é a indústria que tem problemas, inclusive, mais complexos no Brasil, dependendo do setor, ou o setor bancário, o setor financeiro, que é um setor em que a lucratividade é muito grande, portanto, tem outro tipo de reivindicação. E o setor estatal, que vemos aí como a presidente Dilma foi dura, bastante dura com os Correios. Mas o aumento foi um aumento bastante expressivo, no caso dos Correios. Se pegar, houve R$80 para todos, não é isso? Isso. O piso é R$800, quer dizer, só em relação ao piso foi 10%. 10%. Agora, em relação à média, como o Clemente falou, a média está em torno de 1.500 por aí, foi de 5%. Né? Além disso, você teve mais um outro aumento de fim de ano, que é uma espécie de uma bolsa alimentação anual, de R$565. Se você somar o pacote todo, foi um aumento expressivo, mesmo no setor estatal. Agora, acho que é importante, o pastor levantou uma questão importante, que é a questão da produtividade em relação aos ganhos salariais. É evidente que para uma economia crescer, se desenvolver, essa correlação é fundamental, ou seja, os ganhos de produtividade serem transferidos, inclusive para salários, para que você tenha um incremento e uma dinâmica econômica favorável. Se nós olharmos a década de 90, foi uma década de queda continuada no salário real médio, ou seja, nós tivemos um processo de deslizamento e, portanto, de enfraquecimento do mercado interno acentuado. Essas últimas recuperações ocorridas no mercado de trabalho, no máximo levaram o salário a recuperar o poder de 2000. Ou seja, nós temos uma década ainda para recuperar, para termos, evidente, aí no mercado de trabalho mais vigoroso, uma capacidade de consumo mais acentuada. Essa tensão desse tempo perdido, que se manifesta agora para um mercado mais vigoroso, ele vai, de fato, trazer situações onde o conflito vai ficar mais agudo. Agora, e é o terceiro fator, né, Clemente? É o terceiro fator porque é uma promessa de 14% de aumento em quê? Salário mínimo para o ano que vem. Quer dizer, junto com esse ingrediente da inflação... É um paradigma, né? Você tem 3 fatores aqui, essa promessa futura, a inflação presente e a falta de mão de obra. Então, e um crescimento esse ano menor do que o ano passado, que também foi um crescimento anormal, digamos, porque ele estava compensando o ano de 2009, que foi muito baixo. Um ano recessivo. Por isso 2010 acabou sendo um ano bom para os trabalhadores. Mas, digamos, no setor bancário, diferentemente da indústria, qual é a resistência a transferir mais renda para os trabalhadores? Quer dizer, de certa forma, algum comodismo em relação ao fato de que tudo acaba no Tribunal do Trabalho e a justiça que decide tudo, portanto, a negociação vai sendo empurrada. Por que é tão difícil essa negociação? É um setor que é difícil conduzir a negociação nesse setor sem fazer uma greve. Difícil para o sindicato conduzir quando a contraproposta que vem do setor empresarial está muito aquém daquilo que foi reivindicado e que não é nada fora de propósito. Os bancários estão reivindicando 12% de aumento. 12,85%, né? Mais uma série de cláusulas. Então, essa é a proposta da oferta. Para entender, quer dizer, os bancos poderiam dar esse aumento porque o lucro deles indica um aumento de produtividade, digamos assim, né? Poderia? Muito acima. Sem provocar inflação? Não, pergunto. Não sei, eu acho do ponto de que vista macroeconômico. 12% eu acho que é um aumento. Se você somar esse 12% com todas as cláusulas sociais que têm implicações econômicas, eu acredito que é capaz disso aqui refletir na taxa de juros. Pode ser que vai haver um aumento de juros só por conta disso aqui. Então, é um número bastante alto. Quer dizer, o banco parece estar oferecendo 8, né? E os bancários estão pedindo mais de 12, né? Então, a distância ainda é grande, né? O sistema financeiro hoje remunera a folha de pagamento só com as tarifas bancárias, na verdade. Tal é o ganho de eficiência que o sistema teve. Agora, é evidente, um processo de negociação que está colocando um setor com a maior taxa de rentabilidade na economia, né?
É bem alta, né? Bem alta, né, com um paradigma de ganho econômico. A maior alta é de 16,4%, já há bastante tempo, entre as 100 maiores empresas do Brasil, uma rentabilidade bastante alta. Do sistema e com uma menor carga tributária também. Exato, quer dizer, então o sistema é um setor onde que o ganho econômico pelo lado empresarial é muito grande. Os trabalhadores estão propondo uma forma de repartir esse ganho. E você tem, ano após ano, um tensionamento nessas negociações. De fato, tem um impasse. Né? Esse impasse, a greve é a manifestação dele. Há uma opção do setor, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, de não caminharem para a justiça. Há muitos anos procuram sempre resolver esse impasse na mesa de negociação, o que acho que é salutar, ou seja, esse enfrentamento ocorre e se resolve no espaço da negociação, que, aliás, nós temos que fortalecer cada vez mais no sistema de relações de trabalho no Brasil. O Sindicato dos Bancários é filiado à CUT, que, por sua vez, é ligada ao governo petista e inclui ali dois grandes bancos estatais, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Quer dizer, de certa forma, há uma mudança, do ponto de vista político, nas relações entre o governo central e a CUT e os sindicatos. Vocês acham que esses movimentos ocorrem de uma maneira bem independente neste momento? Porque até aqui a gente tinha visto os sindicatos mais ou menos colaborando com os bancários todos os anos fizeram greve. Né? Nos últimos anos, de forma recorrente, as negociações do setor bancário têm caminhado para a greve, inclusive greves mais longas no setor público. Né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, muitas vezes, porque não se consegue fechar o acordo na mesma proporção que se fecha com o setor privado. Há, de fato, uma estratégia do ponto de vista sindical para as negociações que independe das negociações macro da política econômica, seja do salário mínimo, seja das outras políticas que as centrais sindicais fazem. As campanhas salariais, seja de segmentos nacionais como bancários, petroleiros, setor elétrico, telefônico, quanto de categorias mais localizadas, mas com repercussão nacional, como metalúrgicos, por exemplo, elas ocorrem relativamente independente das negociações nacionais. A negociação do salário mínimo, por exemplo, as centrais, é bom lembrar, as centrais quiseram esse ano antecipar uma parte desse reajuste do ano que vem, justamente para poder diluir ao longo do tempo o impacto. O governo optou por alocar todo o reajuste em janeiro do ano que vem. Foi uma opção de política macro do governo. Bom, há de fato um acordo feito em função de um ganho anterior, né? Tem impacto sobre as negociações no curto prazo? É provável que tenha, ou seja, o crescimento do salário mínimo impacta a base salarial como um todo, o que é bom, porque nós fazemos o crescimento da base diminuir a diferenciação salarial, o que é uma boa medida, uma boa política. Mas as condutas das categorias, Clemente, elas são muito relacionadas. Claro, você tem logo de cara os metalúrgicos que já saem com 10% de aumento, 5% real. Isso sinaliza. Depois vai lá para o Paraná, também tem um aumento grande. Depois vai para o petroleiro sinaliza. Quer dizer, existe uma sinalização entre as categorias que pesa bastante. Mas essa questão de falta de mão de obra e sinalização de um grande aumento no salário mínimo. Então, a falta de mão de obra afeta de que forma as reivindicações? A falta de mão de obra tem uma pressão muito grande sobre a empresa. Quer dizer, se ela não ficar mais forte. Se ela não atende, ela perde o funcionário, ele vai para uma outra empresa. Então, esse aqui é um fator importante hoje que está operando. Acho que isso fez com que eles tivessem aumentos acima da inflação, sem necessariamente haver ganho de produtividade. Caso de bancário, não. Caso de bancário, não. Mas, de modo geral, no caso metalúrgico, por exemplo, montadoras, o mercado é comprador ainda, né? Teve um ligeiro resfriamento, digamos assim, mas o mercado é comprador. Então, caminhões, dando ônibus... conta de que a pressão que os sindicatos fizeram para aumentos no setor automobilístico foi, digamos, atendido pelo aumento do IPI, ou seja, o setor também queria o aumento de IPI, concedeu o aumento salarial, a ponto até de, digamos, ficar menos competitivo o salário em relação a salários em outros países, né, do mesmo setor. Em troca, o governo deu o IPI. Essa versão faz sentido? Olha, o resultado é que é importante a gente analisar aqui. O resultado é que o consumidor que estava comprando um automóvel mais barato vai ter que comprar um automóvel que não é tão barato, não é isso? Então, isso aqui ou sobra para a inflação ou sobra para o consumidor. Nesse caso aqui, nós temos esse exemplo. Eu não sei se houve essa combinação, esse conluio aí,
ela tem uma certa lógica o que você está falando, né? Mas o fato é que esse setor aí, ônibus, caminhão, tem um ano de espera. Ainda a demanda é muito alta, né? Máquinas agrícolas também. Então, com essa pressão, é claro que os movimentos sindicais, eles se aquecem. Há um setor que ninguém fala por ele, que é o setor terceirizado dentro desses grandes setores, mesmo entre os bancários. Quer dizer, sabe-se que hoje até a compensação de cheques começa a ser terceirizada, a parte de informática, os call centers, enfim. Está havendo uma audiência pública Houve, semana passada. Houve, no Tribunal Superior do Trabalho, para justamente se refletir, se pensar sobre a terceirização. Isso digamos, é uma distorção do nosso mercado de trabalho, isso é uma tendência irreversível. É possível melhorar a situação do funcionário terceirizado de forma que haja uma compatibilidade, uma menor diferença, disparidade entre a relação contratual do funcionário do setor formal e do terceirizado que presta serviço ao setor? Isonomia total não existe em nenhum lugar do mundo. O trabalhador que é empregado de uma empresa que presta serviço, que ele tem as mesmas condições de salário, de benefícios e não existe isso em lugar. Em alguns casos tem, em alguns casos até pode existir o contrário. O empregado da terceirizada ganha mais até do que aquele da em contratante. Que setor, por exemplo, isso poderia acontecer? Por exemplo, se você pegar um setor de indústria de petróleo, que ela contrata um grande geofísico, né? Assim, estrangeiro, ele ganha mais do que o salário médio do engenheiro. Um engenheiro, etc. Mas, de um modo geral, a isonomia total não existe. Agora, é claro que o esforço a ser feito é de reduzir as distâncias, quando as distâncias se acentuam muito, né? E no Brasil há setores em que as distâncias são não só acentuadas, mas são até desumanas, né? E que isso aqui precisa ser melhorado. Esse foi o propósito da audiência pública, de encontrar sugestões, medidas para melhorar a situação. Tem um projeto no Congresso já há um tempão, né? Tem um projeto. É que o problema da terceirização aqui, no nosso caso, se nós entendemos a terceirização como uma parte das relações que as empresas estabelecem entre si, a questão que está colocada é quando essa relação é construída com o objetivo de precarizar condições de trabalho, rebaixar salário, aviltar do ponto de vista das condições do trabalho e algumas vezes trabalhar na própria ilegalidade. Quer dizer, o objetivo da regulação é justamente estabelecer um padrão nessas relações que estejam dentro de um conjunto de condições que são possíveis de serem praticadas pelas empresas. Essa produtividade espúria que é produzida com essa precarização, que o objetivo da regulação visa combater, criar um ambiente favorável em que nas relações de trabalho se possam ter condições equânimes do ponto de vista da atividade que a empresa principal e as contratadas possam executar. Nesse sentido, há um espaço para uma regulação. E as empresas sofrem nesse momento, são milhares, são mais de 5 mil ações na justiça hoje questionando um conjunto de práticas. E as empresas muitas vezes estão perdendo, acumulando passivos trabalhistas que não são pequenos. Portanto, há um interesse por parte dos trabalhadores que não querem viver essa situação e as empresas diante de uma insegurança jurídica que está colocando a sua atividade econômica em risco. Uma necessidade de iniciativa de governo, então, de iniciativa do Congresso. Por isso que é importante a iniciativa do Tribunal, tanto quanto a iniciativa do Congresso, de regular para que você tenha, de fato, condições de proteção tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. A regulação é que está precária hoje, sabe, Mônica? Claro. Porque a regulação, não existe uma lei que disciplina isso. Existe um ato do Tribunal Superior do Trabalho, uma súmula, que diz o seguinte: só pode terceirizar atividade meio, não pode terceirizar atividade fim. Mas ninguém sabe o que é meio e o que é fim. E isso fica a critério do magistrado. Então, é o que o Clemente falou, dá um passivo trabalhista devido a uma insegurança jurídica que ninguém sabe se está terceirizando corretamente. Agora, o mundo inteiro, pelo menos boa parte do mundo desenvolvido, industrializado, comprador, passa por uma crise tremenda, com dificuldades inclusive no emprego e no consumo. Até que ponto a gente pode seguir despreocupadamente, achando que o nosso emprego segue aqui quase a taxa, né, de equiparação, aí, de pleno emprego ou não? Ou devemos já começar a ficar mais
alertas porque algum tipo de preço vamos ter que pagar daqui a pouquinho. O Brasil enfrentou a greve dos Correios, agora assiste a greve dos bancários e há preocupações em vários setores. Eu pergunto sobre se a gente deve ter uma preocupação maior ainda, que é com um efeito concreto, prático, na vida do trabalho, na vida da economia produtiva, com respeito ao que acontece na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, se essa redução, né, esse encurtamento das economias, de alguma forma, vai cobrar um preço para nós. Até que ponto a área do trabalho deve estar, digamos, mais atenta? Eu acho que nós precisamos ter clareza, nesse momento de uma crise que é longa, que o Brasil recuperou a capacidade de induzir seu crescimento, né? Aproveitou tanto o mercado externo, quanto recuperou a capacidade do mercado interno. É fundamental que nós consigamos preservar essa estratégia e acho que nesse ponto, preservar uma política de desenvolvimento industrial é fundamental. É ela que, na verdade, gera a capacidade de nós melhorarmos... Mas não tem tido medidas nesse sentido, né? Eu acho que nós começamos a tomar medidas. É evidente que nós temos a questão do juros e do câmbio são fundamentais, né? A questão da carga tributária, são todos elementos que fazem parte desse pacote do mais grande complicado. pacote. E tem um conjunto de outras medidas que visam dar alguma proteção ao nosso mercado interno, né? Agora, é importante que nós tivéssemos uma visão de longo prazo e estabelecêssemos prioridades nesse sentido, de preservação, de incentivar componentes nacionais, de produção nacional, né, no território nacional, de investimento em tecnologia, inovação, ou seja, um conjunto de elementos para nós darmos esse passo. E eles são fundamentais para a preservação do emprego e para o crescimento da própria renda. O senhor acha que está em curso? Seria necessário outro tipo de medida? Mônica, eu acho que, para responder a sua pergunta... Eu quero saber do ponto de vista do trabalhador, que é o nosso foco hoje aqui, claro, né? Quer dizer, não tanto de... A preocupação, né? Porque quando a economia vai bem, o trabalhador, de um modo geral, fica insensível a esse tipo de preocupação que você coloca, né? A economia está indo bem, né? Você está colocando uma coisa de médio prazo. O que pode acontecer? Bom, a bola de cristal, a minha não é das melhores, não, mas acho que tudo vai depender muito da China. Tudo vai depender muito da China. É claro que aqui internamente nós temos uma longa lição de casa para fazer, né? Inovação, como foi mencionado aqui, produtividade, eficiência, carga tributária, encargos, juros, logística, infraestrutura, isso aqui tudo é importante para a gente ter competitividade. E os avanços em todos esses setores têm sido aquém do necessário, porque pode ser uma corrida que a gente esteja avançando, mas é uma corrida em relação a um ponto móvel. Esse ponto está sempre andando. Está sempre andando, né? E China é importante, o Sudeste Asiático, de um modo geral, e China. Então, será que nós vamos ter que usar medidas protecionistas galopantes e crescentes enquanto não se resolve essas questões internas? Se for isso, nós temos que ficar bem preocupados. Porque mais cedo ou mais tarde o consumidor vai reclamar. Fala, por que eu tenho que pagar nesse país tudo mais caro do que nos outros países? E ainda mais se lá estiver em recessão e os preços ainda estiverem mais baixos lá fora, né? É um quadro mais preocupante. Mas eu agradeço, por enquanto, esses alertas que ficam aqui sobre a mesa e espero que vocês retornem logo para analisar boas notícias para o mercado do trabalho. Muito obrigada, Clemente. Muito obrigada, pastor. Obrigada a você também, que acompanhou, entre aspas, até aqui. A gente volta terça-feira. Até lá.